E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida fantástica que foi jogada hoje mesmo nos desempates entre Sun Shankland e Danil Dubov. Essa é uma partida de ataque no estilo do Danil Dubov. No entanto, o jogador que tem todo o ataque e todo o estilo nessa partida de maneira muito surpreendente é o próprio Shankland. Vem peão em D4 por parte das brancas e o Danil Dubov joga cavalo em F6, a defesa índia. Peão em C4, peão em E6, cavalo em F3 e D5, então através de uma transposição nós acabamos no gambito da dama recusado, vem cavalo em C3, bispo em E7 e ao invés do tradicional bispo G5, que normalmente vai levar à troca dos bispos de casas escuras, porque em algum momento as pretas vão ou jogar cavalo E4 ou cavalo D7 e vão trocar os bispos, o Shankland joga o mais agressivo bispo em F4, que é a variante Harwitz do gambito recusado, semelhante a um sistema London, A ideia do bispo em F4, na verdade, é manter o maior número de peças no tabuleiro e partir para um ataque. Vem o roque aqui do Dubov, peão em E3 por parte das brancas, defendendo o peão de C, e B6 do Dubov preparando para desenvolver o bispo de casas claras através de um fianqueto normalmente. Aqui dama em C2, mas não o bispo em B7, que é o mais comum, mas sim bispo em A6 por parte do Danil Dubov. Essa linha tem tido alguma popularidade e a ideia do bispo em A6, claro, é basicamente cravar, abre aspas, o peão de C, porque dessa maneira, se você tomar, você vai acabar perdendo o roque depois de bispo, toma bispo aqui. E normalmente o que acontece é cavalo em E5, super protegendo essa casa, D por C, bispo por C4, e a partida segue isso daqui. No entanto, o Sun Shankland mostra que não tem medo nenhum e ele joga C por D5. A ideia desse lance é deixar o Danil Dubov tomar em F1 se ele quiser, Tá convidando, na verdade. Tá dizendo, cara, se você tomar em F1, meu rei tá perfeitamente seguro aqui. E a minha torre não deixou a casa de H1. É como se eu tivesse feito um roque, só que, a minha torre ainda tá na coluna H. Então eu vou jogar H4, H5, H6 e mate. E normalmente nessas linhas, nas linhas que isso acontece, o rei vai acabar encontrando alguma segurança se fianquetando. Tem uma ideia de jogar G3 e meio que fianquetar o rei e deixar a torre em H mesmo. Algo muito similar acontece no gambito Benko, No entanto, o Dubov não imediatamente aceita, joga cavalo por D5, acredito que imaginando que o lance vinha com o tempo no bispo do Shankland, e nessa posição, normalmente sim, isso daqui já foi jogado umas pouquíssimas vezes, só tem 3 partidas na base de dados, nós temos bispo toma 6 e depois bispo G3, e aí o jogador de brancas não vai abrir mão do direito do roque. Só que aqui veio preparado o Shankland, e ele joga instantaneamente peão em H4. Peão em H4 é um lance muito legal, Mas é um lance muito legal, muito corajoso mesmo. Tá dizendo, cara, pode fazer o que você quiser. Você pode tomar em F4, dobrar os meus peões, você pode tomar o meu bispo, você pode tirar o meu roque, mas eu vou te dar checkmate, O Dubov faz as duas coisas, ele joga bispo, toma, vem rei, toma, as brancas não tem roque mais, vão jogar com o rei em F1, e agora o Dubov joga cavalo, toma bispo, vem peão, toma em F4, e tem 3 peões aqui no centro, o jogador de brancas, e um sonho de dar checkmate no rei do jogador de pretas. Aqui, cavalo em D7, joga o Danil Dubov, torre D1, claro, defendendo aqui o peão de D, e também, na verdade, alinhando com a dama do adversário, e peão em C6, dominando completamente o cavalo do jogador de brancas aqui, joga o Dubov. E agora, peão na casa de F5, vamos nos livrar de alguns dos peões que estão na frente do seu rei, e também vamos trazer a dama para o ataque. Vem E por F5, dama por F5, cavalo em F6 aqui por parte do Danil Dubov, basicamente tentando bloquear o peão dama isolado que tem o jogador de brancas, e joga cavalo em E5, basicamente aproveitando aqui da vantagem de espaço que dá o PDI, O peão da dama isolado te dá esse tipo de vantagem, te dá casas para o cavalo, te dá colunas para jogar, e o Dubov também está sob o risco de levar cavalo por C6. Portanto, torre C8, e as brancas seguem avançando peões, jogam peão na casa de H5, certo? E a ideia aqui pro Shankland é jogar esse peão H4, H5, G4, G5 e basicamente dar mate no Dubov aqui. Se eu te falasse que o Dubov estava de brancas, fosse alguma outra partida, você certamente acreditaria. No entanto, aqui ele está tentando segurar. Nessa posição, o Dubov joga bispo em B4, que é um lance bem normal, O que você está tentando fazer? Está tentando trocar peça para ver se você não leva checkmate, O bispo em B4 não é um dos melhores lances e as brancas têm toda a iniciativa se jogarem em H6. No entanto, o Shankland joga a torre em H3, que também é um bom lance, mas não era o melhor. Está levantando a torre aqui, preparando para não somente defender o cavalo, mas passar a torre para G3,
jogar G4, torre G3, G5 e afins, né? Vem bispo toma cavalo, provavelmente na ideia de não deixar mais uma peça se juntar ao ataque, e toma de peão aqui o Shankland. H6 por parte das pretas, para impedir que as brancas mesmo joguem o H6, e C4 joga o Shankland, trazendo mais um peão para ação. Até o momento, o jogador de brancas possui aqui, ó, 3 peões, basicamente jogando quase que do lado do adversário, e esses 3 aqui não vão demorar a também se juntar aos peões restantes do jogador de brancas que já foram avançados, pegando espaço. Vem torre em E8 e G4. E a ideia é jogar G5. Vem aqui torre em C7 por parte do jogador de pretas. Nessa posição você poderia romper com o G5, né? No entanto, peão toma, dama toma e cavalo em H7. E as pretas estão bem, estão oferecendo a troca das damas com o tempo na dama, estão ameaçando F6, que é mais ou menos chato, e o torre C7 se prova, na verdade, um lance defensivo bem forte. Então, o Shankland não apressa as coisas. Ele joga primeiro torre na casa de E3, certo? Passando a torre para o centro, deixando tudo perfeitamente defendido por aqui. E vem por parte aqui do Dubov, dama em C8, uma oferta de troca de damas. E pode parecer que esse final seria um final ruim para o jogador de brancas entrar, porque as brancas movimentaram tantos peões, geraram tantas fraquezas na sua posição, então pode parecer que trocar as damas aqui estaria a favor, na verdade, do jogador de pretas, e provavelmente por isso ofertou a troca de damas o Danil Dubov. No entanto, nessa posição, o jogador de brancas tem um plano muito simples após a troca de damas. Ele troca as damas e ele tá dizendo, cara, quer saber? Eu tenho aqui um peão candidato a se tornar um peão passado. Basta que eu consiga, em algum momento, avançá-lo para a casa de D5 que vira um peão passado. E o peão passado é muito forte nesse tipo de final. Eu simplesmente vou eliminar qualquer tipo de contra-jogo da sua parte, porque você também tem os seus peõezinhos candidatos, então eu vou jogar peão em A4, e eventualmente, quando estiver muito bem preparado, eu vou avançar D5, vou gerar meu peão passado e eu vou ganhar com ele. Vem torre em D8 por parte das pretas, é claro, ficando de olho aqui no ponto D5, e rei na casa de E2, trazendo o rei, joga o Shankland. Cavalo em D7, propondo uma troca de cavalos, e agora peão em F4. Eu já tinha visto uma vantagem de espaço, mas nunca como essa. Olha para isso daqui. Parece até mesmo a imortal dos peões, né? O Shankland basicamente colocou todos os seus peões na quarta fila. E o único que tá fora de lugar tá pegando um pouquinho mais de espaço. E essa marcha dos peões, na verdade, vai ganhar o jogo, né? Os peões vão ganhar o jogo sozinhos. Vem, cavalo em F8 por parte do Danil Dubov, manobrando aqui o cavalo para a casa de E6, onde ele vai, na verdade, incomodar bastante. Mas D5 tirando a casa do cavalo. C por D, temos uma infiltração de torre, mas nada demais, rei na casa de F3 e torre D6 tentando bloquear o peão passado, né? Uma coisa que vocês precisam entender sobre o peão passado. O peão passado, ele pode ser uma força ou ele pode ser uma fraqueza. Quando ele será uma força? Ele é uma força quando ele tem a ameaça de avançar e promover. Quando ele está imóvel, como nesse caso, não é capaz de se movimentar porque tem algo na frente, ele é um alvo que o jogador de pretas pode pressionar e, eventualmente, pode acabar caindo. Então é muito importante a gente brigar pelo desbloqueio do peão. A casa que ocupa a torre agora é a casa mais importante do tabuleiro. E se a gente tirar essa torre daqui, o peão vai virar um monstro. Vem então torre em D4 por parte do Shankland. Qual a ideia do lance torre D4? Pode parecer que é proteger o peão de A. Não é, não é. A ideia do torre em D4 é proteger a casa C4, porque eu quero jogar cavalo em C4. O que as pretas precisam fazer nessa posição é jogar o lance torre na casa de C5. E aí a gente não tem cavalo em C4 porque senão o peão cai. O jogador de brancas vai ter que preparar o lance um pouco mais. Vamos ter que jogar, por exemplo, torre D3 e dar mais tempo do jogador de pretas brigar pelo bloqueio do peão. Poderia também o jogador de pretas, com essa compra de tempo, gerar um próprio peão passado ele mesmo, né? Então, por exemplo, joga B5, impede cavalo C4. Se nós resolvermos tomar, beleza, conseguimos desbloquear aqui o peão. No entanto, pretas também geram o seu próprio ponto de contra-jogo. Na maneira que jogou o Dubov, as brancas ficam com a vida fácil. Dubov jogou cavalo em H7. E aí vem o cavalo em C4 por parte dos jogadores de brancas, desbloqueia o peão, torre em D8 e o peão vai avançar. Vem D6, o computador diz que é um pouco prematuro, tinha maneiras mais precisas de fazer isso, mas beleza, a gente desbloqueou o peão, a torre saiu da frente, a gente avança e o peão vai se tornando cada vez mais perigoso. Vem então cavalo em F8, o Dubov vai fazer o bloqueio, dessa vez na casa de D7, mas joga torre em E7 justamente para tentar impedir o bloqueio, o Shankland. Cavalo em E6 então, Danil Dubov toca a torre e defende a casa de promoção, tentando prender a torre do Shankland na sétima,
e torre em E4, né? E nessa posição, a torre segura o cavalo segura o peão. Nós vamos chutar esse cavalo daqui. Tá tudo certo na posição do jogador de brancas. Pretas jogam A6, tentando gerar algum grau de contra-jogo. Você não pode tomar em B6 sem que o peão de D caia. É um erro, porque o jogador de pretas deveria estar mais preocupado em encaminhar o rei para a próxima, para não deixar o peão chegar na sétima, né? Mas vem o A6 e D7 joga o jogador de brancas, gerando uma ameaça de jogar a torre na casa de E8. Você fala, nossa, mas e rei F8 na verdade, evita a ideia? Você vai descobrir logo, porque é o que acaba sendo jogado. Primeiro vem o cheque do jogador de pretas, rei E2, e eventualmente, quando percebe que não adianta dar mais cheque, joga rei F8 aqui o Danil Dubov tocando a torre, mas acaba levando torre E8 cheque de qualquer forma, porque nessa posição as brancas vão ganhar um cavalo. Vem torre toma, peão toma promovendo dama, rei toma e F5 ganha o cavalo. Sabendo que vai perder o cavalo, tenta B5, um contra-ataque no cavalo das brancas, certo? Peão toma e não há razão para tomar de volta aqui, né? A por B5, o cavalo sai com cheque, depois a gente toma, tá tudo certo pro jogador de brancas, né? A por B5, o cavalo sai com cheque, vamos dizer que você tente sair por aqui, né? Na verdade, F por E6, você até recupera o cavalo, mas a gente promove o peão. Também podemos seguir dessa maneira, né? Então, o Danil Dubov tenta o sacrifício da qualidade, torre por cavalo, para prolongar o jogo. Vai que com uma qualidade a menos ele segura. Vem torre por, A por B5 com tempo na torre, torre cheque, cavalo D8. E aqui, meus amigos, qualquer outro jogador talvez demoraria um pouco para converter essa posição. Qualquer outro jogador, mas não o Shankland no dia de hoje. Porque nessa posição, algo muito legal acontece. Parece que o jogo acabou, que não tem mais nada de espetacular para acontecer, e realmente, né, as brancas podem converter de maneira muito mais chata. No entanto, Shankland, tendo a opção entre ser aqui um açougueiro ou um artista, como diriam, né, escolhe ser um artista. Então ele joga o extremamente preciso torre C7, cortando completamente qualquer movimentação do adversário, porque aqui ele não consegue movimentar o rei, não consegue também movimentar o cavalo. Preta joga um rei F8, vem agora a ideia. G5, sacrificando o peão de G para liberar o caminho para o peão de H. Você consegue entender o porquê que esse lance é brilhante? H por G5, torre C8 ameaça o cavalo, em E7, e nessa posição eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você vença o jogo para as brancas da maneira mais artística possível. Claro, tudo vence, torre cheque vence, né? Rei F3 vence, qualquer coisa vence, mas a gente quer a vitória mais rápida e artística que for possível na posição. Aproveita, se você está curtindo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Caso você tenha interesse em artigos enxadrísticos, como tabuleiros todos feitos de madeira que vão durar a vida inteira ou livros de xadrez, cheque a loja no canto inferior esquerdo. E para aqueles que estão aqui apenas pelo xadrez, meus parabéns caso você tenha encontrado a ideia fantástica, torre por cavalo. Mas pera, esse final não tá completamente perdido pro jogador de brancas? Olha quantos peões tem o Dubov, rei toma torre, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha posição? Rei F3, ele vai jogar F6, eu perdi o jogo? Nada disso. F6 e abandona a partida Danil Dubov. Porque aquele sacrifício G5 era para gerar o caminho pro peão de H. E olha para onde vai o peão de H agora. Se o adversário aceita o sacrifício, H6. Se o adversário não aceita o sacrifício, H6. Se o adversário deixa as coisas como estão, né? Aí agora F por G7. E o rei não é capaz de chegar a tempo de parar a promoção. É uma partida absolutamente fantástica, muito linda, do começo ao fim. E assim é eliminado Danil Dubov da Copa do Mundo de Xadrez de 2025. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.